Fala pessoal, bem, você se sente preparado para fazer análise de manutenção, seleção e substituição de baterias do seu navio? Um antigo fabricante brasileiro, bem famoso por sinal, dizia que bateria não é tudo igual. E ele está correto. Só que não se trata, pessoal, apenas de marca. Afinal, você pode ter baterias de fabricantes diferentes, muito similares. Estou falando aqui, pessoal, de especificações técnicas, tecnologias e aplicações de bateria. Então, vamos lá! Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Embarcando na Elétrica. Aqui abordaremos baterias, UPS e carregadores. As baterias mais utilizadas são as de chumbo ácido. Afinal, os materiais que a constroem são abundantes na natureza e de fácil fabricação. Além do que, diferente das baterias de níquel-cádmio e de íon de lítio, o processo de recondicionamento é simples, é bem mais simples, tá? Falaremos de simbologia, definições, todo esse material que veremos, todavia pretendo dividir esse curso em duas aulas. Simbologia. A ideia fundamental de uma bateria veio da ideia de unir materiais diferentes para que esses forneçam então a corrente elétrica. Essa simbologia de bateria traz a ideia de várias células desses materiais diferentes associadas em série. Nesse circuito, por exemplo, podemos ver o símbolo dessa célula de bateria. Nesse circuito temos uma alimentação CA, proveniente de um quadro de iluminação principal de número 207, cujo disjuntor 38 alimenta um carregador de baterias, que por sua vez carrega a bateria, que por sua vez alimenta a caixa de distribuição do FM Stereo. Construção. Nós temos naturalmente, na construção de uma bateria de chumbo ácido, placas de chumbo. Tanto a placa positiva representada pelo número 7, como a placa negativa representada pelo número 8, ou grade positiva e negativa, são construídas de chumbo. A diferença é que a placa positiva é construída com dióxido de chumbo. Cada grade ou placa possui um material aditivo agregado em si. E esse conjunto de material aditivo e placa, na parte positiva da célula, é encapsulada por um separador de propileno. O separador de propileno ele não é fechado, ele permite que as trocas iônicas e o fluido da bateria, quando inundada, possam ocorrer. Veja a representação desse encapsulamento de propileno marcado em azul. A corrente que uma bateria pode fornecer depende, pessoal, da quantidade de placas por célula, beleza? E a tensão que uma bateria pode fornecer depende do tamanho da placa e dos materiais que constituem a placa. Essa célula, pessoal, obviamente fica imersa em um eletrólito, tá? De água e ácido sulfúrico. Veja que a bateria é compartimentalizada. Cada célula fica em um compartimento e esse compartimento é inundado nesse tipo de bateria, digamos assim, com ácido sulfúrico. Todas as células são ligadas em série. Perceba aqui, pessoal, que essa célula marcada em azul é ligada em série com a célula seguinte, através dessas alças aqui. Veja que a célula 6 no polo positivo é ligada em série com a célula 5 no polo negativo. Veja então que o positivo da célula 5 é ligado no negativo da célula 4. E o positivo da célula 4 é ligado no negativo da célula 3. Assim, se cada célula tem aproximadamente 2 volts, uma bateria de 12 volts tem 6 células. Veja o detalhe, pessoal, aqui da alça que vara o compartimento onde cada célula fica compartimentalizada, tá? Essa alça passa o material plástico do compartimento da célula. Como falado, pessoal, se cada célula fornece eletroquimicamente 2,1 volt, uma bateria de 6 células ligada em série terá 12 volts. Tá? A gente considera que uma bateria está descarregada quando temos entre 1,8 e 1,6 volts de tensão numa célula. Ou seja, uma bateria de 12 volts estará descarregada com 10,5 volts, aproximadamente 1,75 volts por célula. Vamos à reação eletroquímica, pessoal. Bom, para entender isso, de forma bem simples, temos que entender que as placas ou o material positivo da célula é constituído de dióxido de chumbo. A gente tem o chumbo mais 2 átomos de oxigênio. E a parte negativa da célula de uma bateria é composta de chumbo poroso, apenas chumbo, tá? O eletrólito, pessoal, é constituído de ácido sulfúrico e água.
Conforme a bateria se carrega, conforme a bateria se descarrega, ela sulfata os eletrodos, tanto positivo como negativo, tanto o anodo como o catodo. Conforme ela se carrega, existe uma elevação da temperatura da bateria e no meio do processo eu posso ter liberação de gases, como o gás hidrogênio. Logo, essa bateria tende a perder água. Tá? Vamos à eletroquímica. Veja que o catodo é o material positivo ou a placa de uma célula. Tá? Veja que ele tem um átomo de chumbo e 2 átomos de oxigênio. Por isso que eu chamo de dióxido de chumbo. A solução onde esses anodos e catodos são imersos é de H2SO4, você pode ver aqui, ó, esse ácido, tá? E água, você pode ver aqui, H2O, né? Veja que no H2SO4 eu tenho 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de sulfeto, né? Que é o SO4. Quando essa solução está imersa, esses anodos e catodos estão imersos, o que acontece? Existe a interação molecular entre sulfeto presente na solução e o nosso catodo, constituído de dióxido de chumbo. Logo, o sulfeto se combina na superfície dos nossos materiais, tá? na superfície do nosso catodo, que é a parte ou a grade positiva imersa na solução. Quando isso acontece, um oxigênio do dióxido de chumbo se libera, encontrando os 2 íons de hidrogênio, formando então água. Ao mesmo tempo, outro sulfeto se combina na superfície do anodo. Quando isso acontece, liberam-se 2 hidrogênios. Esses íons de hidrogênio se combinam com o oxigênio que é liberado do catodo. Nesse momento surgem então 2 elétrons, tá? Por combinação no anodo. Isso cria então potencial no nosso anodo. O anodo pode então fornecer alimentação. Vamos a uma revisão, pessoal. Temos a solução, tá? Os anodos e catodos imersos na solução. O sulfeto do ácido sulfúrico tende a se combinar no nosso catodo ou no nosso material positivo. Um sulfeto do ácido sulfúrico se combina no catodo. Quando isso acontece, uma molécula de oxigênio se combina então com os 2 hidrogênios que foram liberados no ácido sulfúrico, formando então água. Ao mesmo tempo, outro sulfeto se combina com o nosso anodo e o outro oxigênio da reação anterior se combina com os íons por ele deixado, formando água. Nesse momento surgem então 2 elétrons, né, por reação, que criam um desbalanceamento entre anodo e catodo. Essa diferença de potencial pode ser utilizada para alimentar, por exemplo, uma carga, como vai ser representado a seguir. Veja que, como falado, cada célula tem 2,1 volt. Né? Beleza, pessoal? Isso pode acontecer de forma contínua. Quando eu forneço um caminho para os elétrons fluírem do anodo para o catodo, ou do polo negativo para o positivo da bateria, a reação anteriormente mencionada acontece de forma contínua, até que não haja mais materiais no nosso eletrólito para essa reação acontecer. Perceba que quanto mais a reação acontece, mais eu tenho formação de água, e meu ácido sulfúrico fica menos ácido. Quando acaba então esse material, a reação cessa. Ou, quanto menos concentração desses materiais eu tenho no nosso eletrólito, menor a velocidade da reação, logo, menor o potencial da bateria. O processo reverso também pode ser feito. Eu posso usar uma fonte de alimentação externa para poder inverter essa reação, liberando o sulfeto dos anodos e catodos, criando um potencial que os libera, dissolvendo a água e recombinando ela em ácido sulfúrico novamente. Veja que o oxigênio vai se recombinar com o chumbo do catodo, liberando o sulfeto que se recombina com outra água, voltando o catodo a um dióxido de chumbo novamente. Bom, pessoal, conforme essas reações acontecem várias e várias vezes, nós temos a sulfatação, que é como visto, o sulfato se aderindo às placas do anodo e catodo ou terminal positivo e negativo. Todavia, quando isso acontece além do ciclo previsto do funcionamento da bateria, essa sulfatação se torna difícil de se desfazer pelo carregamento da bateria. Essa sulfatação, pessoal, acontece mais fortemente abaixo de tensões de 10,2 volts em baterias de chumbo ácido de 12 volts. Né? Estratificação.
Bom, pessoal, como o eletrólito é constituído de água e ácido sulfúrico, é claro que esses materiais tendo densidade diferente, o material de maior densidade, que é o ácido sulfúrico, tende a ir para o fundo da solução. Isso tenderia a corroer mais fortemente a parte inferior das placas. Por esse motivo, alguns fabricantes como esse faz a parte inferior das placas terem mais material. Veja que a grade dessa placa é mais fechada com mais ao fundo. Vamos agora ao conceito de capacidade de uma bateria. Veja, pessoal, que essa bateria C2060 é uma bateria de 60 ampere-hora. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma bateria, quando descarregada ao longo de 20 horas, fornece um múltiplo de 60 amperes-hora. Ou seja, em 20 horas ela é capaz de fornecer 3 amperes de forma contínua, até então descarregar para 10,5 volts. Usando esse mesmo conceito, quanto tempo uma bateria de 60 amperes-hora demora a descarregar quando submetido a 60 amperes? Se você entende que o múltiplo de 60 amperes-hora forneceria então o resultado de 1 hora, isso te traz uma informação errada. Veja, por exemplo, essa bateria DF1000 aqui, pessoal. Veja que em 20 horas ela fornece 60 amperes-hora, ou 3 amperes durante 20 horas. Agora, quando a mesma bateria DF1000 é submetida a 55 amperes, ou seja, menos do que 60 amperes, ela demora apenas 30 minutos. Se eu fizer um múltiplo de meia hora com 55 amperes, eu tenho algo em torno de 25,5 amperes-hora. Ou seja, a mesma bateria DF1000, quando descarregada em 20 horas, é capaz de fornecer 60 amperes-horas. Quando descarregada em meia hora, fornece 25,5 amperes-hora. Beleza? Vamos ao CCA. O que é o CCA? A bateria, pessoal, é um componente eletroquímico. Sabemos que a velocidade da reação é interferida pela temperatura e outras coisas. Quanto mais alta a temperatura, mais as velocidades de reação acontecem. Por isso que foi-se criado um teste da Sociedade Americana de Engenharia. Imagine um carro tentando partir em uma região extremamente fria. A bateria ela deve ser certificada para um teste. Esse teste consiste em submeter a bateria a uma temperatura de menos 18 graus durante 24 horas, submetê-la a uma corrente de descarga especificada e ela não deve afundar abaixo de 7,2 volts nesse processo. Veja aí o teste, pessoal, a ideia do CCA. Quanto maior a temperatura, maior a capacidade efetiva da bateria, né? Claro que isso aqui é para capacidade, mas a ideia para o CCA também acontece. Veja que, por exemplo, a menos 10 graus Celsius, eu tenho apenas 60% da capacidade da bateria. Logo, quanto mais frio, maior dificuldade a bateria terá de fornecer energia elétrica ou corrente. Vamos à reserva de capacidade. O que é a reserva de capacidade, pessoal? Quanto tempo uma bateria de chumbo ácido demora a descarregar quando consumindo 25 amperes? Lembre que descarregar é atingir a tensão de 10,5 volts em uma bateria de 12 volts. Nesse caso desse teste, essa bateria demorou algo em torno de 98 minutos para descarregar. Foi submetida a 25 amperes, demorou, nesse caso, 98 minutos. Como a carga é a mesma, quanto maior for a capacidade da bateria, maior será a sua reserva de capacidade. Veja que uma bateria de 60 amperes-hora é menor que uma bateria de 78 amperes-hora. Logo, quando eu submeto uma bateria de 60 amperes-hora a 25 amperes, ela demora 90 minutos para descarregar. Quando eu submeto a bateria de 78 amperes, que obviamente é maior, tem mais placas, ela demora 120 minutos para descarregar. Bom, pessoal, essa é a primeira parte desse assunto de baterias. Veremos então se faremos 2 ou 3 vídeos, porque é bastante coisa, e até a próxima.